Fala galera, vamos dar continuidade aqui à aula de polígonos e vamos falar sobre agora soma dos ângulos externos de um polígono, beleza? Então vamos nessa. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o ângulo externo de um polígono não é aquele que está somente fora do polígono. Ele, além de estar fora do polígono, ele conjuntamente com o seu vizinho interno, a soma dos ângulos tem que dar quantos graus? 180. Então, qualquer ângulo externo adicionado ao seu ângulo interno vizinho, a soma tem que dar 180 graus. Ou seja, eles são ângulos de que tipo? Suplementares. Beleza? Então, no material aí de vocês, a gente observa a situação 1, que é a situação do lado esquerdo, e a situação 2. Observe que a situação 1, realmente o ângulo aqui é externo, porque ele conjuntamente, esse ângulo azul, conjuntamente com o ângulo vermelho, somados vai dar 180 graus. Diferentemente, na segunda figura, que se eu pegar esse ângulo vermelho e adicionar desse ângulo verde, os dois não dão 180 graus. Então esse ângulo verde aqui, ó, que eu tô dando destaque, não é um ângulo externo, é um ângulo exterior ao polígono, beleza? Então, para ser externo, tem que ter duas considerações. Ele com seu vizinho interno, a soma tem que dar 180, e ele tem que estar fora do polígono. Analisando essa situação aqui, toda vez que eu pegar um interno com o seu externo e adicionar, a soma dá 180. Se eu pegar o segundo interno com o seu externo e somar, a soma dá 180. Se eu pegar o terceiro interno com o terceiro externo, a soma dá 180. E eu posso continuar fazendo isso até chegar no último. E N é N, a soma vai dar 180. Observe que nesse primeiro membro aqui, se eu pegar I1 mais I2 mais I3 até IN, isso aqui equivale à soma de todos os internos. Observa também que se eu pegar E1 mais E2 mais E3 até chegar em EN, isso aqui vai ser a soma de todos os externos. Se eu tivesse somado somente duas parcelas, a soma daria 2 vezes 180 do lado direito. Se eu tivesse somado 3 parcelas, a soma daria 3 vezes 180. Mas como varia de 1 até N, eu somei N parcelas do lado esquerdo. Então, quando eu somar mais N parcelas do lado direito, como cada uma delas vale 180, vai valer N vezes 180 graus. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono de N lados é dada por N menos 2 vezes 180 graus, né? Mas a soma dos externos vai dar N vezes 180. Aplicando a distributiva aqui, N vezes 180 menos 2 vezes 180 dá 360, mas a soma dos externos é igual a N vezes 180. Se observarmos aqui N vezes 180, tem dos dois lados. É como se estivesse subtraindo dos dois. Ou então N vezes 180 do lado esquerdo vai para o outro lado, subtraindo. Menos 360 vai para o outro lado, mais 360. Então a soma dos ângulos externos de todo e qualquer polígono, independentemente da quantidade de lados que tem o polígono, sempre vale 360 graus. Beleza? Se o polígono tiver 3 lados, a soma dos externos vale 360 graus. Se o polígono tiver 1000 lados, a soma dos externos continua valendo 360 graus. Sabendo disso, antes de entrar em polígonos regulares, para que o polígono seja regular, ele tem que atender duas considerações. Quais são? Primeiro, ele tem que ser um polígono equiângulo. O nome já diz tudo, ângulos com a mesma medida.
E também tem que ser equilátero, ou seja, lados com a mesma medida. Ô Kenji, eu pensei que todo polígono equiângulo, ele obrigatoriamente era equilátero. Não. Se você observar um quadro tradicional, esse quadro é retangular e todos os seus ângulos internos medem 90 graus. Ou seja, é um polígono equiângulo. Mas grosseiramente, esse lado aqui que eu estou chamando de base não tem o mesmo comprimento que esse aqui que eu chamo de altura. Então ele é equiângulo e não posso garantir que ele é equilátero. Fechado? Já quando você trabalha com polígono equilátero, imagina que eu pego 4 canudos e ligo extremo com extremo. Se eu pegar esses 4 canudos e ligo, você está obtendo um polígono equilátero, em que todos os lados têm a mesma medida. Mas grosseiramente, você observa que esse ângulo não tem o mesmo comprimento que esse. Então é um polígono equilátero, mas não é equiângulo. Kenji, pode existir polígonos que são equiláteros, mas não são equiângulos? Pode sim. Só o único polígono que não ocorre isso, ou seja, se ele é equilátero, ele é equiângulo e reciprocamente, é o triângulo. Então, se você tem um triângulo que os 3 ângulos são congruentes, ou seja, se os 3 ângulos têm medidas iguais, os 3 lados também têm medidas iguais. Se você tem um triângulo que os 3 ângulos têm medidas iguais, obriga os 3 lados também reciprocamente. Diferentemente disso, nada garante. Beleza? A menos que ele diga que seja regular. Então, se um polígono for equilátero e for equiângulo ao mesmo tempo, você pode dizer que esse polígono é regular. E como você tem um polígono regular, temos uma família de polígonos. Imagina aqui que eu posso trabalhar com um triângulo denominado triângulo equilátero. O quadrilátero com lados regulares é o quadrado. Posso trabalhar com o pentágono. Espera aí que foi uma treva esse pentágono. E à medida que eu vou aumentando a quantidade de lados, observa que cada vez mais esse polígono ele tem tomado um formato mais circular. Então, por isso que alguns professores dizem que o círculo é um polígono regular em que a quantidade de lados tende ao infinito. Beleza? Então, no caso do triângulo equilátero, você sabe que como a soma dos 3 ângulos mede 180 graus, cada ângulo desse mede 60. Como é que você pode fazer? Você pode pegar a soma dos 3, que é 180, e dividir por 3, pela quantidade de ângulos, que é a mesma quantidade de lados. Já no quadrilátero, você sabe que a soma dos ângulos internos vale 360 graus. E no quadrado, cada ângulo vale 90. Como é que você faz? Pega 360, que é a soma de todos os internos, e divide pela quantidade de ângulos, que é a mesma quantidade de lados. Ou seja, a medida de um polígono que seja equiângulo, ou pelo menos regular, seria calcular a soma de todos os ângulos internos e dividir pela quantidade de lados, que é a mesma da quantidade de ângulos. Fechado? Já nesse polígono regular, se o ângulo interno tem medidas iguais, o ângulo externo também. Observa, no triângulo, esse externo aqui, ó, cada externo desse mede 120 graus. Já no quadrado, cada externo aqui mede quanto? 90.
Por quê? Porque o interno é 90, o externo vai ser 90. Se nós lembrarmos, a soma de todos os externos mede quanto? Né? 360 graus. Como o triângulo tem 3 ângulos internos, eu posso considerar 3 externos. Se eu pegar 360 e dividir por 3, você acha que cada externo vale 120. O quadrado tem 4 ângulos internos, então tem 4 externos também. Então, para achar o ângulo externo de um quadrado, é pegar a soma de todos os externos, que é 360, e dividir por 4. Ou seja, a medida de um ângulo externo de um polígono regular ou equiângulo vai ser pegar a soma de todos os ângulos externos e dividir pela quantidade de lados, que é a mesma da quantidade de ângulos. Nesses polígonos, existem algumas medidas importantes. Claro, essa medida de amarelo aqui, que é a distância do centro do polígono para o lado, chamado de apótema. A distância do centro para o vértice é chamada de rádio, pouco conhecida, tá certo? E claro, quando eu ligo dois vértices não consecutivos, é diagonal. O apótema é importante porque ele divide o segmento, o lado ao meio, e forma 90 graus. E o que é que acontece se nós traçarmos dois rádios, né? Se nós traçarmos dois rádios aqui, observa que esse triângulo, na verdade, esse ângulo aqui, ó, que eu tô dando bem destaque, vai ser um ângulo localizado no centro. Se esse ângulo vai ser localizado no centro, o nome do cara só pode ser chamado ângulo o quê? Central. Nesse caso aqui da figura cinza, você observa que essa figura tem 7 lados. Então é heptágono. Então se eu pegasse todos os vértices e ligasse para o centro, eu ia dividir a minha figura em vários triângulos isósceles. E daí, Kenji? E daí que cada ângulo desse, delimitado por 2 rádios, seria um ângulo central. E se eu juntasse todos esses ângulos centrais, ia dar um giro completo, ou seja, ia dar quantos graus? 360. Moral da história: a quantidade de ângulos vai ser igual à quantidade de lados. Então, se eu quiser a medida de um ângulo central, é pegar o giro completo, que é 360, e dividir pela quantidade de lados. Ou seja, da mesma forma que eu calculo a medida de um ângulo externo de um polígono regular, eu calculo o seu ângulo central. Beleza? Então, nesse segundo bloco, a gente vai fazer as questões e vai dar continuidade nesse fechamento de polígonos. Então, para que a gente não fique dando paradas, a gente vai avançando e brevemente a gente vai falar do teorema do ângulo externo do triângulo e vai falar também do número de diagonais. Então se liga aí que a gente volta já. Voltando aí, galera, vamos fazer as questões de polígonos e adentrar nessa parte de teorema do ângulo externo do triângulo e dar continuidade no número de diagonais. Então vamos comigo. Se nós pararmos para analisar essa questão 1, ele diz: Ana recortou de uma tira de cartolina retangular 6 triângulos retângulos idênticos, triângulos congruentes, em que um dos catetos mede 3 centímetros. Veja a figura 1. Com esses triângulos fez uma composição que tem 2 hexágonos regulares. Figura 2. Quais são os dois? O externo e o interno. Beleza? E daí? E daí que ele quer saber os valores de x e y. Então observa na figura 1. Na figura 1, esse triângulo aqui é retângulo, porque ele fala de catetos. Falou em cateto, falou em hipotenusa, pessoal, só quem tem triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulo que tem um dos ângulos igual a 90 graus. Então, como a soma dos 3 ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus, se esse triângulo aqui é retângulo,
eu sei que se eu juntar x com y, a soma deles tem que ser 90 graus. São ângulos denominados de quê? Complementares, beleza? Além disso, se nós observarmos na figura, esse ângulo aqui de cima é o y, na figura 2, e esse aqui maior é o x. Mas, Kenji, o que é esse x? Esse x, quase que não sai, é o ângulo externo desse polígono azul. Então, x é o ângulo externo. Como o polígono é regular, o ângulo externo vai ser o quê? 360 graus dividido pela quantidade de lados. Mas, no caso, esse polígono azul é um hexágono. Então, vai ser 360 graus dividido por 6. Então, esse ângulo externo vale 60. X é 60. Como nós tínhamos falado, x mais y tem que dar 90 graus. Então, se x é 60, y é o que falta para dar 90. Com isso, y mede 30 graus. Então, olhando as alternativas, x é 60 e y é 30. Resposta D de dado. Beleza? Então vamos dar continuidade. E é importante que você leia o problema, que você consiga interpretar já o problema antes de a gente ficar já resolvendo, porque a gente interpreta por vocês, né? É importante que você simplesmente pare e leia o texto. Questão 2. Uma tapeçaria produz determinado modelo padrão de tapete em formato de polígono regular. Um comerciante encomendou dessa tapeçaria outro modelo de tapete, também em formato de polígono regular, porém com 2 lados a mais do que o modelo padrão fabricado pela tapeçaria. Feitos os cálculos corretos, o setor de produção da fábrica concluiu que, para atender o pedido do comerciante, cada um dos ângulos internos do novo modelo de tapete encomendado deverá medir 6 graus a mais do que cada ângulo interno do modelo padrão até então produzido. Quantos lados tem esse novo modelo de tapete? Então, o modelo antigo eu vou chamar de P1, o segundo modelo eu vou chamar de P2, beleza? Que é que nós temos. Observa que ele diz no texto que um polígono, o segundo polígono, tem 2 lados a mais do que o primeiro. Então, se eu chamar a quantidade de lados do primeiro de N, o do segundo vai ser N mais 2. O ângulo interno do primeiro eu vou chamar de A1. O ângulo interno do segundo eu vou chamar de A2. E no penúltimo parágrafo ele diz que, feitos os cálculos corretos, o setor de produção da fábrica conclui que, para atender ao pedido do comerciante, cada um dos ângulos internos do novo modelo de tapete encomendado, ou seja, do segundo polígono, deverá medir 6 graus a mais do que cada ângulo interno do primeiro. Então, A2 vai ser A1 mais 6 graus. Beleza? Quantos lados terá esse novo modelo de tapete? Ou seja, como resposta, ele quer saber o número de lados do segundo, ele quer saber N mais 2. Fica ligado. Então, como a medida de um ângulo interno é dado pela soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, o ângulo interno do primeiro vai ser S1 dividido pela quantidade de lados, que é N. Já no segundo polígono, a medida do seu ângulo interno vai ser a soma de todos os internos dividido pela quantidade de lados, que é N mais 2. Sabendo que a soma dos ângulos internos em um polígono é dado pela fórmula, vou jogar aqui em cima, qual? N menos 2 vezes 180. Nesse caso, N menos 2 vezes 180 graus, dividido por N. Já o segundo polígono, a soma dos seus ângulos internos também vai ser dado por quem? Pelo número de lados, no caso é N mais 2, N, número de lados menos 2, vezes 180, dividido
pela quantidade de lados, que é n mais 2. Observa que isso aqui é uma soma de frações do lado esquerdo e eu preciso tirar o que? O MMC. Como o denominador aqui é 1, o MMC entre n e 1 vai ser n. A gente divide, tira o MMC, divide por cada denominador e multiplica pelo numerador. Então, n dividido por 1 dá n, vezes 6 vai ficar 6n. N dividido por n dá 1, vezes o numerador dá n menos 2 vezes 180. E do lado direito, eu só trabalho o que está no parênteses. Mais 2 com menos 2, n vezes 180. Desenvolvendo essa equação aqui, fazendo a distributiva, 180n menos 360 sobre n é igual a n vezes 180 dividido por n mais 2. 180n mais 6 dá 186n menos 360 sobre n é igual a n vezes 180 sobre n mais 2. Se nós observarmos, chegamos numa igualdade entre razões. Isso é uma proporção, e uma forma de resolver essa proporção é produto dos meios igual dos extremos. Então vamos pacientemente aqui, ó. Peraí que eu dei um zoom muito grande. Então vai ter 186n menos 360 vezes n mais 2 igual a 180n vezes n, que dá 180n quadrado. Tudo bem? Distribuindo 186n vezes n, 186n quadrado. 186 vezes 2 dá 372n. Menos 360n. Menos com mais dá menos 720. Igual a 180n quadrado. Como equação de segundo grau, eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo, deixando um dos lados igual a zero para fazer por Bhaskara. Ou quem tem a habilidade de fazer por soma e produto. Então, passando 180n quadrado para lá, vai menos 180n quadrado. Então, 186n quadrado menos 180n quadrado vai dar 6n quadrado. 372n menos 360n vai dar 12n. Menos 720 igual a zero. Observe que todos os coeficientes aqui são divisíveis por 6. Então, para simplificar a minha vida, eu posso simplificar por 6. E simplificando por 6, n quadrado mais 2n menos 120 igual a zero. Se você fizer pela forma de Bhaskara aqui, ou por soma e produto, você vai ter como conjunto de solução menos 12 e 10. Observe que n, como representa o número de lados, não pode ser menos 12. Então, n tem que ser exclusivamente quanto, pessoal? 10. Então, o número de lados do primeiro polígono é 10. E o número de lados do segundo polígono vai ser 12. 10 mais 2. Como ele deseja o número de lados do segundo polígono, a resposta é 12 ou dodecágono. Beleza? Então, brevemente, a gente vai continuar sobre o teorema do ângulo externo do triângulo, número de diagonais, e faremos alguns problemas. Se liga aí, voltamos já.